sabendo? Você está sabendo que uma das maiores atrizes do Brasil decidiu revelar que está sofrendo com uma doença incurável? Eu estou falando da atriz Beth Faria, né? Grande Beth Faria, 75 anos de idade, mas muitos trabalhos feitos na TV, no cinema, no teatro. E a Beth Faria acabou abrindo o jogo e falando da vida pessoal, né? Porque os artistas, eles não gostam muito de falar sobre a vida pessoal. Eles gostam de comentar, muitas vezes quando estão com uma novela nova, quando eles estão com um trabalho novo no teatro. A Beth Faria também gosta de cantar, só que a Beth Faria não quis falar só desses trabalhos. Ela quis falar sobre sua vida pessoal. Falou sobre essa doença que ela tem convivendo, que é uma doença autoimune. O que significa? O próprio corpo, que é capaz de combater a doença, não consegue combater. E ele acaba ajudando para que essa doença fique no seu corpo. Olha, antes de eu falar dessa doença para você, eu quero que você escute da própria boca da Beth Faria o que é essa doença e a gente volta para comentar, porque muita gente sofre desse mal e não sabe. Olha só. O budismo tem uma coisa assim: dos 4 sofrimentos da vida, ninguém escapa. Nascimento, doença, velhice, morte. Isso ninguém escapa. Então, eu tenho uma doença. Eu tenho uma doença que não tem cura. Então, a partir do momento que eu tive... Eu tenho artrite reumatoide. A partir do momento que eu tive autoimune. Autoimune. Eu disse, mas que sacanagem, o corpo fez. Autoimune, o corpo fez. Se o corpo fez, como é que não desfaz? Ainda não me descobriram. Mas você faz alguma interpretação psicanalítica ou budística dessa doença? Eu faço sim, acho que foi uma fase muito difícil, muito dura na minha vida, que eu não deixei ninguém saber, que gerou essa doença. Olha, essa doença assola inclusive milhares de brasileiros e milhares de pessoas do mundo todo. A gente vai debater essa doença, mas tem uma outra história que eu queria falar para você, é que a Beth Faria, na minha opinião, deu um péssimo exemplo por uma outra declaração que ela deu. Aí você fala, Thiago, mas qual declaração que a Beth Faria deu? Eu vou mostrar para você o vídeo e vou querer debater com você também essa história da Beth Faria, que é uma excelente atriz, mas, na minha opinião, ela deu um péssimo exemplo à população. Você quer saber o que é? É depois de um rápido intervalo comercial. É menos de 1 minuto. Eu vou lá e volto já, mas te espero aqui. Peraí. E a gente tá falando da Beth Faria. Beth Faria sofre de artrite reumatoide. O que é essa artrite reumatoide? Geralmente nas juntas, né? Nas juntas, por exemplo, dos dedos, pode ser nas juntas das vértebras da coluna. E essa artrite reumatoide é uma doença que não tem cura. Ou seja, quem tem vai ter um paliativo, vai conseguir minimizar os sofrimentos, mas eliminar é impossível. E aí eu achei muito bacana esse desabafo. Olha aí, tá vendo? Perfeito, produção, parabéns para vocês, foi perfeito. Porque olha o que vai acontecendo com as mãos, né? Isso aconteceu na mão, mas aí vai rolando esse desvio dos dedos, né? Essa deformidade no punho, deformidade no polegar. Esse tipo é a doença que a Beth Faria abriu o jogo para o Pedro Bial. Pedro Bial tem um programa na GNT e aí ele recebeu, falou, ô Beth, me conta um pouco da sua vida, me conta um pouco do que a gente não sabe de você. E aí a Beth Faria decidiu abrir o jogo, olha só. O budismo tem uma coisa assim: dos 4 sofrimentos da vida, ninguém escapa. Nascimento, doença, velhice, morte. Isso ninguém escapa. Então, eu tenho uma doença. Eu tenho uma doença que não tem cura. Olá. Então, a partir do momento que eu tive... Eu tenho artrite reumatoide. A partir do momento que eu tive autoimune. Autoimune. Eu disse, mas que sacanagem, o corpo fez. Autoimune, o corpo fez. Se o corpo fez, como é que não desfaz? Ainda não me descobriram. Mas você faz alguma interpretação psicanalítica ou budística dessa doença? Eu faço sim, acho que foi uma fase muito difícil, muito dura na minha vida, que eu não deixei ninguém saber, que gerou essa doença.
Mas acho legal compartilhar isso, viu, Beth? É legal compartilhar, sabe por quê? Porque todos nós somos seres humanos e todos nós sofremos os prazeres e os desprazeres da vida, né? E serve de alerta também, é o que a gente está fazendo aqui na televisão, em alertar as pessoas. Pô, às vezes você vê que tem uma deformidade, você fala, Thiago, mas tá estranho, né? De um dia para o outro começou a me dar uma dor estranha, eu tô vendo que principalmente na parte das juntas não tá legal, o que a gente pode fazer? Correr no médico e fazer os exames necessários. Agora, isto posto, preciso dar um puxão de orelha na Beth Faria. Sabe por quê? Porque nessa mesma entrevista, a Beth Faria falou que usa drogas, não é? É porque quando eu falo usa drogas, são substâncias que são proibidas, são ilícitas. E aí é que está o problema, entendeu? Eu acho que da mesma forma que o artista pode alertar para as doenças, o artista, se tiver alguma coisa que ele está fazendo por debaixo dos panos, ou que é proibido na nossa legislação, ele não tem que ficar mostrando, não. Ele não tem que ficar alertando, porque isso acaba criando um alarde e as pessoas falam, se a Beth Faria está usando, eu acho que é maravilhoso. E, gente, não é maravilhoso. Só as pessoas que tiveram parentes, pessoas próximas, né, amigos, que sofrem com o vício ou do crack, ou da maconha, ou da cocaína, ou das anfetaminas, ou de qualquer coisa que prejudique o corpo humano, sabe o que eu estou falando e como uma substância acaba levando para outra substância. E aí eu puxo a orelha da Beth Faria, igual eu puxei da Glória Maria, igual eu puxei da Maitê Proença, de todos os artistas que vêm a público e decidem falar assim, olha, eu utilizo substâncias proibidas, ou eu já experimentei substâncias proibidas. Por quê? Porque é quase surreal dizer numa entrevista que você sim utiliza maconha. E foi isso que a Beth Faria fez. Dá só uma olhada. Maconha, por exemplo. Eu não acho maconha droga, eu acho que não tem efeito nenhum. É uma mentira dizer que mexe com memória, porque eu fumei muita maconha, nunca tive problema de memória. E minhas colegas que tomam remédio para dormir, na hora de gravar, não sabem o texto. Então, Olá. Aliás, ontem eu vi no Twitter 2 freirinhas maconheiras que eu adorei a história. É a Guga nelas. Freiras? Freirinhas maconheiras, elas cultivam. Acho uma beleza. Devia parar com essa... Por isso que eu digo, o Brasil é uma coisa hipócrita. Aí não pode, a apreensão de maconha do caminhão, essa energia enquanto toda. Nos Estados Unidos estão fazendo dinheiro à vera com a mas se eu falasse isso que eu estou falando aqui agora, quando eu abrir esse estúdio ia ser de algema, né? E vício não é. Maconha tornou-se um vício em algum momento. Não, gente, desculpa, peraí, Bial, com todo o respeito que eu tenho a você, com todo o respeito que eu tenho a Beth Faria, mas assim, falar que utilizar maconha e aí pejorativamente falar que maconheiro não é doença, claro que é, cara, sabe por quê? Porque é um vício, assim como bebida é um vício, né? O sujeito que vai lá no boteco, pede uma cachaça e depois pede outra, não consegue se controlar, é porque o corpo dele está dependente. Aí você fala, Thiago, mas por que não é proibido? A gente tem que perguntar para os donos da lei. São eles que fazem. Aí você fala, Thiago, por que você não fala do cigarro? O cigarro também é um vício. A gente sabe que as pessoas podem aí cada vez mais morrer de câncer no pulmão, ter problemas no coração. O cigarro é um vício. Agora, esses vícios são lícitos, foram aprovados aí pelos homens da lei. Agora você fala, Thiago, por que você está falando isso que foram aprovados pelos homens da lei e a maconha, a cocaína, o haxixe, todas essas drogas, eu não vou ficar falando o nome de droga aqui, mas todas essas drogas são proibidas. Então eu acho, no mínimo, surreal uma artista do porte da Beth Faria chegar e falar assim, olha, para mim não tem problema. Eu tive pessoas que nunca fumaram e não têm problemas de memória. Eu não tenho. Eu fumo e não tenho problema de memória. É surreal, gente. Aonde a gente vai parar com toda essa história? Olha, é igual, por exemplo, velocidade na marginal. Eu concordo com a velocidade na marginal aqui em São Paulo. Você que está em qualquer parte do país, eu ando igual uma tartaruga, 50 por hora. Tudo bem que meu carro é velhinho, entendeu? E se eu for a 60 já vai começar a bater lá. Mas 50 por hora vai, entendeu? Eu tenho que respeitar. Eu não concordo, mas eu respeito. Agora, a gente não pode
respeitar, e eu respeito a Beth Faria, mas a gente não pode concordar com a Beth Faria chega na televisão, coloca aí a Beth Faria falando, porque assim, ó, não, eu sou maconheiro. Não é possível, olha só. Maconha, por exemplo. Eu não acho maconha droga, eu acho que não tem efeito nenhum, é uma mentira dizer que mexe com memória, porque eu fumei muita maconha, nunca tive problema de memória. Gente, e minhas colegas que tomam remédio para dormir, na hora de gravar, não sabem o texto. Então, ó. Olha. Aliás, ontem eu vi no Twitter 2 freirinhas maconheiras que eu adorei a história. É a Guga nelas. Freiras? Freirinhas maconheiras, elas nunca cultivam. Acho uma beleza. Freira maconheira? Devia parar, por isso que eu digo, Brasil é uma coisa hipócrita. Aí não pode, a apreensão de maconha do caminhão, essa energia enquanto toda. Os Estados Unidos estão fazendo dinheiro à vera com a legalização. Mas se eu falasse isso que eu estou falando aqui agora, quando eu abrir esse estúdio ia ser de algema, né? E vício não é. Maconha tornou-se um vício de algum momento. Vício é sim. Maconha é um vício, Pedro Bial. Entendeu? Precisa tomar cuidado aí com o que vocês falam, que não é festa também do caqui maduro. Você entendeu? Até porque, comprando maconha, você alimenta o crime. Sabe por quê? Porque quem traz a maconha não é a polícia. Entendeu? Você está alimentando o crime. Aonde você compra? Você não compra maconha atrás do supermercado. Você não compra maconha na padaria. Você compra onde? Você compra de forma clandestina. Então você está alimentando outras pessoas. É igual aquela gente que é roubada. Sabe o sujeito que é roubado? Roubaram o step dele. Aí o que o cara faz? Ele vai comprar no desmanche. Entendeu? Ele está alimentando o próprio circuito. Por quê? Justamente está lá no desmanche aquela roda que foi roubada, não dele, mas de outra pessoa. E aí essa história, essa roda gigante vai acontecendo. Então, gente, vamos começar a pensar um pouco mais, entendeu? Eu vou continuar de olho. Não importa se é artista, se é famoso, se é consolidado, se é apresentador, se é emissora A, se é emissora B. Eu tô aqui para falar. O meu compromisso é com você que me assiste todo dia. Aliás, eu agradeço sempre a sua parceria, a sua gentileza e a sua audiência. Mas, gente, eu preciso falar, porque a fama é um negócio muito louco, né? Porque uma hora você tá aí, todo mundo quer um autógrafo, todo mundo quer uma selfie, dali a pouco você sai da televisão e as pessoas nem lembram mais que você existe. E é isso que aconteceu com um repórter que fez muito sucesso no programa do Gugu e o sujeito agora está trabalhando na roça. Aí você fala, Thiago, o cara é da televisão, o cara é famoso e está trabalhando na roça, o que aconteceu com ele? Ele começou a arrumar problemas onde ele trabalhava. Teve pendências judiciais, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Eu vou ler as duas histórias, porque sempre tem, eu digo pelo menos tem 3 verdades, né? Tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade absoluta. O Rodolfo Carlos, que trabalhou durante muito tempo com o Gugu Liberato, você lembra da dupla ET e Rodolfo, que falava, cara de concha, lembra que ele, eu extremamente talentoso, gosto muito do Rodolfo, gosto muito do estilo que ele faz na televisão, que funciona muito bem. Só que o Rodolfo Carlos, ele entrou numa pendenga com o SBT, ele está processando o SBT e ele quer receber muita coisa que, segundo ele, é de direito dele. A causa vai para mais de 1 milhão. Entendeu? Aí você fala, ô Thiago, o que o Rodolfo está fazendo agora? Ele está trabalhando numa roça, está plantando, está pegando a enxada, vai lá e começa a plantar. Antes de eu contar todos esses detalhes, a nossa produção separou alguns trechos, os melhores momentos para lembrar como o Rodolfo fez sucesso ao lado do ET, que não está mais entre nós. Mas o Rodolfo é um craque na comunicação. Coloca aí e eu já vou contar essa história dele trabalhar na roça depois que ele saiu da televisão. Põe aí. Você conhece alguém mais feio que você? Olha aí. Lembra que eles iam acordar os famosos, eles iam acordar o Silvio Santos. Essa daí deve ter sido lá no Maguila. Olha lá. Olha o Maguila. Não é o Maguila? É o Pedro de Lara? É o Pedro de Lara. Pula não, pula não. Não pula não. Ó a chifronésia. A mulher do Pedro, que está em depressão. Vou falar da chifronésia. Por aí não, cara.
Afaste-se! Está abençoado! Sai fora! Você está amarrado! Ela estava com outro. Que saudade do Pedro de Lara, né? A gente vê essas cenas também. Saudade de todas as pessoas que verdadeiramente fizeram a história da TV. Mas aproveitando para falar, a Chifronese, a esposa do Pedro de Lara, está em depressão desde que o Pedro de Lara morreu. O Pedro de Lara morreu, não é? Aliás, o Celso fez uma excelente matéria no domingo, lá no Domingo Legal, e a Chifronese, ela não quer contato com ninguém, ela tá reclusa, deu os vídeos lá para o Portiolli passar, mas não quer, enfim, ter contato com a imprensa, não sai nem de casa. Agora, o Rodolfo, ele afirmou, inclusive, que o Silvio Santos andou provocando ele dias atrás. Como assim, Thiago, provocando dias atrás? Porque como esse processo acaba se arrastando, e esse processo é de gente famosa, e é claro que o Silvio Santos, como dono da televisão, ele também fica por dentro de tudo que está acontecendo no bastidor da emissora dele, o Rodolfo acabou falando que o Silvio Santos decidiu provocá-lo no ar. A nossa produção foi atrás, nós temos esse trecho, e eu quero perguntar para você se é uma provocação. Gente, deixa eu perguntar para você, diretor, é o trecho que o Silvio Santos provoca ele? Você tem esse trecho? Supostamente provoca. Tá. Segundo o diretor, ele pegou o trecho aonde o próprio Rodolfo Carlos falou que existe uma provocação. Então nós temos esse trecho e vamos mostrar para você. Deixa no ponto aí, só que antes eu vou colocar um pedaço. Quando o Rodolfo Carlos, junto com o ET, eles foram acordar o Gil Gomes. Só que o Gil Gomes tem uma curiosidade, ele dorme com uma arma embaixo do travesseiro. E não foi combinado. Só que nesse momento, o Gil Gomes acabou perdendo a cabeça e achou que ele estava sendo assaltado. Olha o que aconteceu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Olha lá. Olha lá o Rodolfo. Ó. Desculpa, é a voz legal do Gugu, perdão, desculpa. É a voz legal. Desculpa. Olha aí, ó. Eles foram acordar o Gil Gomes. Ah, essa é boa. Boca seguinte. Vamos na cara. Um abraço pro Goiabinha também, que fez sucesso lá, o diretor Goiabinha, Walter Vanderlei, que dirigia sempre as externas. Olha lá. É sensacional, me lembro como se fosse hoje. Incrível. E aí você vê como muitas vezes a televisão, né? Você tem que ter investimentos sólidos dentro e fora da televisão, porque de uma hora para outra o cara pode falar assim para você, ó, não, muito obrigado. Ó o Rodolfo aí, ó. O Rodolfo tá na roça. Literalmente na roça, ele não foi participar na fazenda lá do Roberto Justus, do Brito Júnior, nada disso. O Rodolfo Carlos, ele está trabalhando numa lavoura e ganha um salário de incentivo, entendeu? Ele trabalhou 12 anos lá no SBT, só que agora o Rodolfo está ganhando também, além desse salário que é um incentivo, não dá nem para dizer salário, porque é um negocinho pequeno, mas ele também ganha 2 cestas de alimentos orgânicos por semana e, segundo o Rodolfo Carlos, isso serve de terapia para ele. Agora, uma das coisas que eu fico, né, que a gente fica chateado, porque o Rodolfo Carlos parece estar sofrendo, inclusive, de depressão, não à toa, né? Está fora do vídeo, está fora do trabalho, e o pai dele também está sofrendo com câncer. Então, essas coisas, né, uma somatória de fatores, uma coisa vai juntando a outra, você vai falando, meu Deus do céu, o que acontece? Mas essa foto aqui acaba chamando a atenção, por quê? Porque o Rodolfo, nessa entrevista que ele deu para o Daniel Castro no site Notícias da TV, falou assim, ó, o Silvio Santos, além de não me pagar, ele está me provocando. Aí, como assim provocando? E ele deixou os trechos lá na entrevista. O que nossa produção foi atrás? Nós fomos atrás para procurar se realmente o Rodolfo estava com um devaneio, ele estava imaginando uma história, ou realmente existiu alguma menção que o Rodolfo pode ter imaginado que foi para ele. Eu digo isso, sabe por quê? Porque naquela história maluca da Ana Hickman, aquele atirador, né, o sujeito maluco que invadiu o hotel, a Ana Hickman estava de amarelo, o sujeito mandava mensagem para ela falando, Ana, aparece de amarelo. E por uma ironia do destino, por uma coincidência, ela estava de amarelo, o sujeito falou, tá vendo? É minha mulher, é isso.
E aí eu fico pensando, será que também o Silvio não fez uma brincadeira de um estilo e o Rodolfo encaixou na história e falou, ó, ele tá me provocando? Vamos tirar a conclusão junto? Põe aí o Silvio Santos falando. A segunda pergunta é, quem fazia dupla com o ET no programa Domingo Legal? Era o Astolfo, era o Adolfo, era o Lindolfo ou era o Rodolfo? Quem era a dupla do ET? Rodolfo. Quem sabe, hein? Rodolfo. Era quem? Rodolfo. Rodolfo, deixa eu ver se fica verde. Ficou verde, vai lá, tira uma bolsa. Olha lá, eu acho que foi uma coincidência. Se foi só isso, acho que só foi uma coincidência. Sabe por quê? Porque é natural. Quando a gente faz um quiz, e esse quadro do Silvio Santos é o Bolsa Família, onde ele vai premiando as pessoas que acertam, né, as perguntas. Quando você faz uma pergunta de variedade, como sobre televisão, e fala sobre a dupla Rodolfo e ET, é impossível que vocês não sejam lembrados. Então, acho que só foi uma coincidência e não tem nada de subliminar para deixar você chateado. Eu desejo, Rodolfo, que você volte verdadeiramente rápido para a televisão, que alguma emissora consiga perceber o talento que sempre foi seu e que você volte a fazer a alegria de todos nós. Aliás, se o Rodolfo faz alegria, tem duas apresentadoras que não estão falando a mesma língua, tá? Não estão falando a mesma língua porque começou a polêmica. As duas estavam no mesmo espaço, as duas loiras, apresentadoras, bem-sucedidas, milionárias e ambas namoraram um piloto de Fórmula 1. Ficou fácil, né? Eu tô falando de Xuxa e Adriane Galisteu. É porque a Xuxa não tem jeito. Pra Xuxa, parece que a Adriane Galisteu não existe. Aí você fala, Thiago, mas por quê? Por conta do relacionamento com a Ayrton Senna, gente. Aquele relacionamento que todo mundo sabe, que todo mundo não é. E a Xuxa realmente namorou com a Ayrton Senna, mas no final da vida do Ayrton Senna, depois daquele fatídico acidente, naquela terrível curva, quem é que estava namorando com o Ayrton Senna? Era a Xuxa. E aí, era a Xuxa não, era a Adriane Galisteu. E aí a família não entendeu direito, foi difícil, né, as duas assimilarem. Eu vou contar para você toda essa história junto com o vídeo. A própria Galisteu está falando que o que aconteceu, mas depois de um rápido intervalo, é um minutinho só, eu vou lá e volto já e você me espera. Gente, e a frase da Galisteu para a Xuxa é forte, viu? Eu vou deixar a Galisteu mesmo falar, ela deu essa entrevista para o TV Fama, eu volto já e conto para você todos os bastidores dessa história. Coloca aí. Nada para falar sobre esse assunto. Eu não sou uma mulher de carão, eu não sou uma mulher de climão, eu sou uma mulher que agrego, gosto de estar com as pessoas. Que pena que ela não é, né? Segurou aí? Eu sou uma mulher que não gosta de carão, não gosta de climão, mas que pena que ela não é. Eu adoraria ver as duas loiras falando a mesma língua. Sabe por quê? As duas são competentes, gosto muito das duas, só que parece que o negócio ficou maior. A briga das duas ficou muito maior. Eu desejo sorte para vocês. A mesma sorte que eu desejo para vocês é a sorte que eu desejo para Paula Fernandes. É porque ela está tentando limpar a barra. Depois daquele vexame que aconteceu lá no estádio do Palmeiras com a Andrea Bocelli, ela foi lá no programa do Ratinho e começou a fazer a dança da Siriema Louca. Aí você fala, Thiago, a dança da Siriema Louca? Olha a primeira dança da Paula Fernandes no Ratinho. Foi agora, coloca aí. Olha lá, essa é aquela que todo mundo ficou. Falou assim, meu Deus do céu, é a Paula Fernandes mesmo? Será que é ela que está dançando? Ela estava possuída pelo espírito ragatanga? Aí, o que acontece? Ela foi no programa do Ratinho. Olha só o que o Ratinho pediu para ela aprontar. Põe aí. Você sabe que como dançarina eu sou uma excelente cantora, né? Mas até que eu danço bem às vezes. Ainda bem que você não falou que é um excelente tenor, né? Show. Soprano. Então, dizem que eu estava possuída. Você, olha lá. Eu acho que também. A bomba gira. Cadê? Então, ela vai fazer? Vai. Até o Ratinho. Olha, e hoje tem uma entrevista exclusiva aqui com a Mariana Godoy. Hoje à noite aqui na Rede TV não vai perder. Paula Fernandes e Mariana Godoy. Um beijo para a Mariana, que é uma excelente companheira de trabalho nossa aqui. Só que tem um detalhe, né? A Paula Fernandes não foi convidada para a última apresentação do Andrea Bocelli. A Anitta, mesmo não chegando nas notas, foi. O Daniel foi.
mas a Paula Fernandes não foi. Agora, quem vem aqui na nossa Rede TV, sabe quem? É o Trio Zen, Zucca, Edu e Mari. E eu te encontro segunda-feira. Bom final de semana. Tchau.